E terceiro, sedimentar hospitais regionais de alta complexidade para desafogar, né, o sistema que está praticamente concentrado aqui em Porto Alegre, ou majoritariamente concentrado em Porto Alegre, através da ambulancioterapia. Essa orientação que vai ser executada pelo nosso secretário e que vai sintetizar os esforços que nós vamos fazer na questão da saúde pública. Pretendemos instituir aqui um pacto pela saúde, que vai envolver os distintos operadores da área da saúde, governo federal, governo estadual, governos municipais, comunidade científica organizada, a rede, né, de ensino superior aqui no Estado, que é muito rica e diversificada, e que vai ser integrante também desse pacto horizontal para a utilização desses recursos, né, de conhecimento e recursos científicos para qualificar a saúde pública do Estado. Marco Weissheimer, RS Urgente. Boa tarde, Tarso. A minha pergunta diz respeito ao processo de transição agora do governo Ieda para o governo Tarso Júnior. Esse governo, o atual governo, chega ao fim com uma governadora apresentando baixíssimos índices de popularidade e sendo alvo de uma ação, né, de improbidade administrativa por parte do Ministério Público Federal, né, a acusação de, entre outras coisas, formação de quadrilha, desvio de recursos do DETRAN. O processo de transição até em linhas gerais, que vem sendo divulgado até aqui, vinha ocorrendo de um modo relativamente tranquilo. Né? E agora nós tivemos um episódio, né, relacionado ao Instituto Rio Grande de Arroz, né, que a governadora indica, né, ao apagar das luzes do seu governo, um nome para o Instituto, que não é um nome, né, que o seu governo havia pensado e já indicado para o cargo. Como é que, uma pergunta em duas partes, né, qual a sua avaliação sobre a qualidade política do processo de transição e, especificamente sobre esse caso, qual vai ser o encaminhamento dado para a situação do Ieda? Quero dizer que, em primeiro lugar, não estou fazendo um juízo da pessoa que foi indicada pela governadora. Eu não conheço a pessoa e não posso fazer um juízo nem técnico nem político dessa pessoa. Essa pessoa, na verdade, foi escolhida para integrar a lista tríplice com 76 conselheiros do INPE que representam municípios com a produção superior a 200 mil sacos de arroz. Portanto, 76 pessoas fizeram a lista tríplice, vedando o direito do governador, que fez alguns milhões de votos, para designar o presidente do INPE. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que o INPE é uma instituição estatal. O INPE é uma autarquia pública. E é um princípio constitucional que o chefe da administração pública é o governador, o presidente e o prefeito. E as instituições do Estado que estão sob direção política do Estado, das políticas do Estado, devem responder ao governador. Em terceiro lugar, isto é uma visão totalmente corporativa de um determinado setor. O presidente do INPE, ele não vai para lá para atender demandas dos arrozeiros. Ele vai para lá para desenvolver uma política de Estado em defesa da horticultura que se destina à sociedade como conjunto, e não aos arrozeiros em particular. Para atender às necessidades da sociedade, tem que ter uma política visícola de promoção e de defesa da lavoura do arroz, aqui no Estado, que tem graves problemas a serem enfrentados. Vou dar um exemplo concreto. Eu tenho no meu programa uma proposta que o Estado, através do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, financia a compra de terras de pequenos e médios arrendatários que têm a sua renda profundamente rebaixada porque pagam um aluguel caro pela terra. Esse é o problema do meu governo. Qual é o compromisso que tem essa pessoa com esse programa? Eu não sei que compromisso ela tem. Eu quero colocar uma pessoa que tem esse compromisso programático. E o que eu acho mais estranho
é que tem uma parte das pessoas que estão escrevendo sobre isso, comentando pelos galhos essa questão, que dizem que, na verdade, eu estou criando um problema. Eu estou criando uma tensão com o governo Ieda. Ou seja, o governo Ieda nomeia uma pessoa para o meu governo e eu sou o criador de tensões. Ou seja, é preciso muita vontade de distorção política para promover esta visão. O que ocorre, na verdade, aqui no Estado, nesse momento, é uma decisão que o governador Ieda tomou, que tem que ser respeitada enquanto for vigente essa lei, que será respeitada, mas, sobretudo, até o fim do seu mandato, sobre o qual ela tem responsabilidade. Depois de terminado o seu mandato, nós vamos nomear uma pessoa que responda ao nosso problema. E eu fico mais impressionado ainda, que determinados formadores, chamados formadores de opinião, que se indignavam e vociferavam contra o direito dos professores elegerem os seus diretores. Não é nem os seus secretários de educação, os seus diretores das escolas, que agora defendem o direito democrático dos arrozeiros, né? Aliás, 76 arrozeiros, elegerem um chefe de instituição do governo estadual. É realmente de pasmar. Ou seja, isso é uma visão corporativista, né? Que no limite pode pensar o seguinte: será que essas pessoas que estão defendendo o direito dos arrozeiros elegerem o presidente do IVA, defendem, por exemplo, que os bancários elejam o presidente do Banrisul? Os professores elejam o secretário de Educação? Que os seus jornalistas elejam os seus redatores, os seus chefes de redação? A partir dessa visão democrática que está instalada nesse tipo de postura? Eu acho que não. Eu acho que as pessoas que estão defendendo esta visão podem estar defendendo de boa fé, e eu atribuo sempre boa fé. Agora, estão sendo absolutamente incoerentes em relação a tudo que defenderam até agora. Porque isso aqui sim é um símbolo de corporativismo estranho e inaceitável. 76 arrozeiros substituam um governador que teve, né, mais da metade dos votos no primeiro turno para destinar, né, a presidência de uma autarquia a uma pessoa dos seus interesses. Né? Isso está muito bem visualizado, né, em determinadas informações que circulam. Eu vou dar um exemplo aqui, hoje da matéria 0 Hora, tratando dessa questão. Para Ieda, pois Ieda nomeou na terça-feira o engenheiro Maurício Fischer, que, de acordo com a nova legislação, terá um mandato de 2 anos. Então, a Ieda nomeou na terça-feira o engenheiro Maurício Fischer. Tarso estará em possibilidade de empregar a pessoa que escolher. Ou seja, eu estou procurando emprego, né, para um engenheiro agrônomo que vem de uma família de arrozeiros, que é um gestor altamente qualificado, que é um integrante do nosso projeto, procurando emprego para ele, que é prefeito de uma cidade. Né? Agora, a governadora Ieda simplesmente nomeou, certamente, uma pessoa que, né, responde aos interesses democráticos de 76 arrozeiros. Então, nós vamos respeitar a legislação vigente, né? Nós vamos trabalhar essa questão de maneira sóbria, não vamos aceitar provocações em relação a contenciosos falsos, né? E essa pessoa que está lá no INCRA, se ficar, vai ficar até o fim do ano. Se conseguir alguma decisão judicial, vai permanecer, com o nosso respeito, mas nós vamos discutir até o fim esta decisão. Nós achamos que a lei é inconstitucional e que a nomeação da governadora só tem validade até o fim do seu mandato. Mais uma pergunta no Twitter, no blog do Kaiser. Como o governo Tarso tratará a pesquisa científica, especialmente a FEPAGRO e FAPERGS? Bom, eu vou responder de maneira genérica.